nosso curso Consumo Consciente, entramos na sexta aula da unidade número 2. Na aula passada, a gente começou a falar sobre as ações humanas e que elas são impulsionadas pela cultura, né? Então, a cultura, a forma de pensar um povo, de uma região, de uma cidade, de um país, somado com as características individuais da pessoa, é que ajuda a desencadear essas ações humanas. Como a gente falou, repetindo, quanto mais propensa essa cultura for direcionada às questões ambientais, mais as ações humanas também o serão, ok? Então, dentro do nosso modelo de ações humanas, a gente tem 5 elementos, né? E hoje vamos falar sobre a responsabilidade social e ambiental das organizações. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa é que hoje as empresas elas têm muito maior visibilidade na sociedade do que elas tinham um tempo atrás. Há um tempo atrás, para que elas fossem conhecidas, era necessário que tivessem propagandas maciças na televisão, nos outdoors, propagandas de rádio, né? Hoje em dia, com o advento da internet, hoje as empresas elas divulgam nos sites, né, os sites institucionais, elas podem aparecer também em publicidade, né, propaganda em sites de notícias, por exemplo, continuam aparecendo em televisão, hoje em dia muito também em televisão paga, TV por assinatura, e agora também nas redes sociais. Então todas essas grandes empresas, ou até as pequenas também, né, elas provavelmente elas vão ter uma página no Facebook, um perfil no Instagram, de repente um canal no YouTube, um site institucional, propagandas na televisão. Então elas são muito acessíveis. Hoje a gente tem muita informação. Isso, por um lado, é ótimo para os negócios, porque quanto mais a empresa tem essa presença digital, mais ela aparece para os consumidores e mais ela pode interagir com os consumidores. Então, essa maior visibilidade é muito bom. Mas, por outro lado, a empresa também ela tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais visível ela é, isso tanto pode ser bom para o lado positivo quanto ruim, né? E ter um lado negativo. Ela pode ser acusada de estar indo contra, provocando muitos impactos ambientais negativos, ela pode ser responsabilizada por uma série de coisas, porque hoje em dia as pessoas estão de olho, né? E na verdade, qualquer ação errada de uma empresa ou até de uma pessoa, né? Hoje temos um celular que pode fazer uma gravação ou pode tirar uma foto e detonar uma empresa ou até uma pessoa. Então há de se tomar um cuidado muito grande com as suas condutas, porque hoje quem fica muito visível tanto é interessante porque passa a ser conhecido, mas também essa pessoa pode ser alvo de algumas críticas, denúncias ou ser acusada de alguma coisa. Então, um fator positivo, né, como a gente falou, agora a gente faz um resumo, facilita a divulgação de seus produtos, de seus serviços, das suas marcas, ela passa a estar mais presente, então não apenas fisicamente, mas virtualmente. E o lado negativo é que torna a empresa mais vulnerável à opinião pública em relação às suas práticas e ações, né? Então, quanto mais visível a gente for, mais a gente se torna vulnerável, né? Então, é igual aquela questão de falar em público, né? Quanto mais, se tu está falando em público, vai ter muitas pessoas que vão agradar do conteúdo que tu está falando,
mas também certamente terão pessoas que não acharão que não está bom, que não está legal, que poderia ser melhor. Talvez muitas dessas pessoas não tivessem coragem de estar lá na frente para falar, mas não perderão a oportunidade de criticar. Uh, da mesma forma, quando tu escreve um livro ou um artigo, muitas pessoas vão valorizar e achar interessante aquele trabalho e outras vão apontar erros, vão criticar, talvez erros até reais, né? E aí é interessante chegar perto da pessoa que escreveu e dizer o porquê, mas talvez muitas vezes essas críticas não serão construtivas. Né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Então o fator positivo e o fator negativo. Um desafio hoje que temos é elevar o nível da consciência ecológica dos tomadores de decisão. Quem toma decisão? Né? O que é tomada de decisão? Tomada de decisão é tudo aquilo que a gente faz, o caminho que a gente escolhe percorrer. Então, por exemplo, quando é de manhã, a gente acorda e aí a gente tem que tomar uma decisão. Vou sair da cama ou não? É a primeira tomada de decisão. A outra tomada de decisão, vou tomar um banho ou não? Vou escovar os dentes ou não? Vou fazer um café ou não? Dá tempo, eu tenho aula agora de manhã, ou eu tenho que trabalhar agora de manhã. Então tudo isso vai servir como um elemento para a nossa tomada de decisão. Olha, vai dar tempo de eu acordar, vai dar tempo de tomar banho, escovar dente, tomar café, escovar dente novo e tranquilamente chegar no meu serviço na hora correta ou na aula. Então a gente está sempre tomando decisão. Nós tomamos decisões e as empresas também tomam decisões. Né? Então os tomadores de decisão na empresa são aquelas pessoas que estão ali na frente da empresa, né? Os gerentes, os proprietários, e aquelas pessoas ali, um grande desafio é elevar o nível de consciência ecológica delas. Muitas delas já estão no mercado há muito tempo, numa época anterior a toda essa discussão ambiental, e para elas não tem razão de mudar. Outras foram formadas, por exemplo, em curso de administração, na qual elas não viram nada sobre sustentabilidade. E aí elas acreditam que aquilo não é necessário. No entanto, eu comento isso muito no livro Administração Verde, que há um descompasso entre a formação dos administradores e a exigência que as empresas estão tendo hoje. Hoje as empresas precisam de um profissional que saiba administrar, mas que tenha também conhecimento sobre questões ambientais. Aí alguém poderia estar se perguntando, não, mas para que isso? Eu já falei aqui. Produção sustentável. Tu tem que pensar em otimizar recursos, tu tem que pensar no que fazer com as matérias, os resíduos, né, o que é descartado. Tu tem que pensar na responsabilidade estendida do produto, de tu ter um produto que lá na frente ele vai ter uma capacidade maior de ser reciclado. Tu vai ter que preocupar com a água, tu vai ter que preocupar com impactos no solo. Tudo isso é importante para o negócio, porque a empresa ela está cada vez mais visível, né? Ela precisa melhorar a sua imagem institucional. Então as pessoas influenciam e são influenciadas pelo meio em que vivem e pela cultura em que estão inseridas. Né? Então, quanto mais se as empresas estão situadas em regiões na qual a questão ambiental é muito valorizada pelas pessoas, pelos governos, pelas ONGs, as empresas de alguma forma serão pressionadas a também ter essa conduta. Se elas estiverem num ambiente em que a cultura não favorece ao meio ambiente, em que os governantes não cobram, que as ONGs não estão presentes, que os consumidores não se importam, então a tendência é que essas empresas posterguem, elas vão postergar essas atitudes ambientais. Tá? Então, por isso que algumas empresas elas
quando elas caem numa determinada região, elas passam a ter que cumprir várias normas, várias legislações que elas não estavam habituadas, porque a exigência, o grau de exigência naquele novo local é maior. Então, desse livro aqui francês, né, vamos voltar aqui. A performance e a responsabilidade das empresas é possível, né? Então, a influência exercida não apenas nos stakeholders direto, mas também nos que representam toda a sociedade. Bom, stakeholders são as partes interessadas, né? Esse livro fala sobre isso, são as partes interessadas. Quem são os stakeholders? Os funcionários, os sindicatos, os fornecedores, os clientes, o governo, a comunidade próxima da empresa. Então, todos esses vão exercer influência, né, mas também serão influenciados pela empresa. E também as associações, os meios de comunicação. Então, a empresa ela tem que estar atenta a tudo isso, né? Com as mudanças pautadas na necessidade e relevância dos aspectos sociais e ambientais, alguns progressos têm ocorrido no mundo empresarial, porque as exigências são cada vez maiores, as legislações são cada vez mais restritivas e o consumidor, né, o foco do nosso curso, ele está cada vez mais consciente e cada vez exige mais. Fazendo um parêntese, ele se torna cada vez mais exigente se o meio em que ele está, aquele ambiente, a cultura, faz com que ele seja mais exigente, né? Então começa a cobrar mais das empresas, dos governos, dos próprios pares, né, de outras pessoas, só que isso depende muito do aspecto cultural. É bom enfatizar isso. Senão alguém aí pode estar pensando, tá, mas aqui na minha cidade ninguém está preocupado com o meio ambiente. Mas é por causa da questão cultural, né? As pessoas não se preocupam, os governos não se preocupam, as empresas não se preocupam. Então aquela parte de baixo do iceberg é frágil e aí vai repercutir em ações humanas também frágeis. No entanto, a gente tem vários exemplos de outros países, né, na qual essa cultura é bem forte, as pessoas pressionam, as pessoas querem saber mais, e isso faz com que empresas e governos ajam mais consistentemente em relação ao meio ambiente. Isso faz com que a parte de cima, as ações humanas, sejam também mais consistentes. Então, do livro do Nascimento, né, Lemos e Mello, Gestão Socioambiental Estratégica, a responsabilidade social empresarial diz respeito ao comportamento organizacional que integra aspectos sociais e ambientais, não necessariamente contidos na legislação, mas que visam atender aos anseios da sociedade. Então, digamos que na responsabilidade social e empresarial, a empresa, a organização, ela se antecipa aos movimentos da lei, né? Então, ela já é proativa, ela não espera ter uma legislação para que ela haja, ela se antecipa, ok? Do livro Gestão Ambiental Empresarial, do José Carlos Barbieri, né, é dito que novas atitudes frente aos problemas ambientais, então empresários e administradores devem procurar sua solução ou minimização. Então a empresa é proativa. Lembram da aula passada? A aula passada eu falei sobre aquele produto da Seventh Generation, né? Então uma embalagem de detergente que usualmente a gente encontra no supermercado, a embalagem feita de plástico, um plástico duro, né? Mas a empresa, por meio de pesquisa e desenvolvimento, por meio de pesquisas de materiais, né, ela consegue fazer uma embalagem similar, mas ao invés de utilizar o plástico que estamos acostumados, ela faz de papelão, né? E aí, ainda a tecnologia prevê que precisa de um filme de plástico para separar o líquido do próprio papelão, porque senão não seria viável. Esse papelão dessa embalagem, ele tem que ter todas as características daquela embalagem lá do plástico. A gente tem que ter uma firmeza na hora de segurar,
na hora de despejar o líquido, né, o detergente. Então, todas essas funcionalidades têm que seguir. Por que a empresa faz isso? Porque ela se antecipa às questões ambientais. Ela busca soluções inovadoras. E é isso que o mercado precisa. Então, deve considerar o meio ambiente em suas decisões, adotar concepções administrativas e tecnológicas que contribuam para ampliar a capacidade de suporte do planeta, que vai bem ao encontro daquele exemplo, né, desse produto, da embalagem do detergente que a gente mostrou. Então, novas exigências do mercado promovem mudança na gestão das empresas, as empresas se tornam mais atentas com a origem e a composição da matéria-prima dos produtos que fabricam ou comercializam. Então aí a gente passa a ter uma série de produtos novos, porque as empresas antecipam, elas buscam informação, elas buscam pessoas que têm conhecimento para poder fazer produtos, embalagens diferentes. E é isso que vai ser a regra daqui para frente, né? As empresas buscarem criatividade, inovação nos seus processos e nos seus produtos. Então, meio ambiente é uma grande oportunidade para se inovar, para inovar produtos, para mudar, repensar o projeto dos produtos. Mas, como nem tudo é positivo na vida, né? Em alguns casos, a prática do chamado greenwashing. Greenwashing, né, se a gente separar essa palavrinha, o green seria verde e o washing seria lavagem. A grosso modo seria uma lavagem verde, né, seria uma maquiagem, seria tentar burlar e mostrar para o consumidor ou para a sociedade que tal produto é um produto verde, quando na realidade é só uma fachada, ele não é. Então, quando uma organização exagera ou engana os consumidores a respeito dos atributos ambientais de seus produtos. Essa definição está no livro da Jacqueline Ottman, As Novas Regras do Marketing Verde. Greenwash é uma tentativa de ludibriar, de enganar o consumidor, de dizer que o produto é verde, mas o produto não é, ou dizer que o produto é muito sustentável, quando na realidade ele é pouco ou nada sustentável. Como se diz, né, como dizem os nossos avós, as pessoas com mais experiência, né, mentira tem perna curta. Então essas empresas, provavelmente, durante um pequeno tempo, elas terão sucesso, elas conseguirão enganar o mercado, mas o mercado saberá com certeza identificá-la e promoverá formas de boicotar essa empresa. Então a lavagem verde é mais ou menos essa ideia, né? A gente vai pintar uma fachada de verde na empresa e vamos usar esse discurso que está em moda de que os produtos e as empresas precisam ser sustentáveis. Com certeza será um tiro no pé, porque, como dissemos, a mentira tem perna curta. O mercado saberá identificar esse tipo de empresa, saberá separar o joio do trigo, né? E aí essas empresas certamente perderão o mercado. Então, empresas que praticam greenwashing, elas podem até ter algum sucesso, mas será questão de tempo até descobrir. E isso arranhará a sua imagem, provocará danos que podem ser até irreversíveis. Ok? Bom, então a responsabilidade social e ambiental das empresas é muito importante, tem a ver com o consumo consciente, porque como a gente falou, as empresas elas são influenciadas pelas atitudes dos consumidores. E nós, consumidores, somos também influenciados pelas atitudes das empresas, o marketing das empresas, ok? Então a gente vai na próxima aula dar sequência ao nosso modelo, falar de uma outra parte dele. Gostaria de lembrar das nossas redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, o nosso site. As informações estão no nosso livro, né, Consumo Consciente, são 436 páginas, com muitas citações de autores
com toda a explicação desse modelo. Qualquer questão ou dúvida, só entrar em contato comigo pelo Instagram. E lembrando para vocês seguirem, né, para vocês se inscreverem em nossos canais no YouTube, o Ricardo Ribeiro Alves e também o Administração Verde, porque a gente está postando diversos vídeos e à medida que saírem vídeos novos, vocês serão notificados. Mas para isso é necessário que vocês se inscrevam nos canais, ok? Então espero que tenham gostado da aula e até a próxima oportunidade. Até mais.